Sabe aquele jogo que tem de tudo? Então, de um lado, uma vitória esmagadora, um 7-1. Do outro, um susto, um momento de puro terror e de muita humanidade. A partida entre Flamengo e Sampaio Corrêa no Maracanã foi muito mais do que só futebol, viu? Foi um dia com duas histórias completamente diferentes, mas que aconteceram no mesmo gramado. Vamos entender agora o que aconteceu nesse dia tão complexo. Para a gente organizar as ideias, vamos dividir essa análise em 4 partes. Primeiro, a gente fala do resultado em si, da goleada e da classificação. Depois, vamos para o momento de tensão que parou o estádio inteiro. Na sequência, a gente vê como o Flamengo construiu esse placar, gol a gol. E por fim, a gente analisa o que essa partida significa para o campeonato daqui para frente. Vamos começar então pelo impacto do placar, goleada e classificação. Como é que um resultado desses mudou completamente o panorama para o Flamengo? 7-1 não é um placar qualquer, né? Isso aqui não foi só uma vitória, foi um recado. O Flamengo vinha de uma sequência bem chata de 4 jogos sem vencer e a pressão já estava começando a aparecer. Então, esse resultado não só quebrou o jejum, como fez isso de uma forma que ninguém esperava. E o que aconteceu depois do apito final? Bom, foi um verdadeiro efeito dominó. Com essa vitória, o Flamengo garantiu a vaga nas quartas de final. Ao mesmo tempo, o Sampaio Corrêa foi empurrado direto para o quadrangular do rebaixamento. E olha que curioso, o resultado ainda ajudou a confirmar a classificação do rival, o Vasco. Ou seja, um jogo definindo o destino de vários times. Mas nem de longe, o placar conta a história toda desse jogo. Agora, a gente precisa mudar completamente o tom, porque vamos falar do momento mais sério, mais humano da partida. O instante em que o futebol parou para cuidar de uma vida. Logo no comecinho, aos 8 minutos do primeiro tempo, o jogo para. Do nada, o volante Alexandre, do Sampaio Corrêa, cai no gramado, sozinho. E todo mundo percebeu na hora que era grave. Ele estava tendo uma convulsão ali na frente de todo mundo. A reação foi instantânea e, olha, emocionante. Jogadores do Flamengo, do Sampaio Corrêa, médicos, todo mundo correu para ajudar. A ambulância entrou em campo muito rápido e levou o Alexandre, que nesse momento já estava consciente, para o hospital. E ele saiu do gramado aplaudido por todo o Maracanã. Foi um momento de união muito forte. O impacto emocional no banco do Sampaio Corrêa foi gigantesco, como descreve essa citação aqui. Houve oração e choro no lado do Sampaio Corrêa. A saída de Alexandre sob aplausos amenizou a aflição. Naquele momento, a rivalidade, o placar, nada disso importava mais. E para a gente entender o tamanho do que aconteceu, é preciso conhecer a história do Alexandre. Ele é, literalmente, um sobrevivente. Em 2024, ele sofreu um acidente de moto gravíssimo, com uma lesão na coluna que por muito pouco não o deixou tetraplégico. A recuperação dele e a volta ao futebol já eram consideradas um milagre. Isso torna a cena no Maracanã ainda mais forte, ainda mais comovente. Bom, com a notícia de que o Alexandre estava bem e consciente, o jogo recomeçou. E aí, a gente volta a falar de futebol. Porque o que se viu depois do susto foi um verdadeiro passeio do Flamengo. Depois que a bola voltou a rolar, o Flamengo tomou conta. Aos 15 minutos, Pedro abriu o placar. O Sampaio Corrêa até chegou a empatar, mas o gol foi anulado pelo VAR. Pouco depois, Pedro, de novo, fez 2-0. Mas, já nos acréscimos, o Rodrigo Andrade conseguiu diminuir, fechando o primeiro tempo em 2-1 e deixando uma pontinha de esperança. Se o primeiro tempo ainda teve algum equilíbrio, o segundo foi outra história. A etapa final foi um monólogo do Flamengo. Foi um atropelo sem chance nenhuma de reação. E que atropelo, hein? Os gols começaram a sair um atrás do outro. Bruno Henrique aos 12, Samuel Lino aos 21, passou 3 minutos gol do Everton Cebolinha, aos 37 foi a vez do Douglas Telles. E para fechar a conta, Bruno Henrique de novo de pênalti, já no fim do jogo. Uma avalanche de gols que selou o placar. Uma coisa que chama a atenção é a quantidade de jogadores diferentes marcando. Não foi o show de uma pessoa só. O Pedro e o Bruno Henrique fizeram 2 cada, sim, mas também teve gol do Samuel Lino, do Everton Cebolinha e até do jovem Douglas Telles. Foi uma performance ofensiva muito coletiva, muito completa. Certo, agora vamos para a nossa última parte, olhar para o quadro geral, o cenário do campeonato. Afinal, o que esse 7-1 significa para o futuro do Carioca? Esse resultado, junto com outros jogos, basicamente dividiu o campeonato em 2. De um lado, Flamengo, Botafogo e Vasco já classificados, brigando lá em cima pelo título. Do outro lado, Sampaio Corrêa, Maricá, Nova Iguaçu e Portuguesa, que vão ter que disputar o quadrangular do rebaixamento, ou seja, lutar para não cair. E para o Flamengo, o que vem pela frente? Bom, a vida não para. O desafio agora é um clássico pesado nas quartas de final contra o Botafogo. E não dá nem para respirar direito, porque já na terça-feira o time tem que pegar um avião para Salvador para enfrentar o Vitória já pelo Brasileirão. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Depois de uma vitória tão gigante, que veio logo depois de um momento de instabilidade, fica a pergunta: será que o Flamengo encontrou o seu ritmo? Essa goleada foi um ponto fora da curva? Um acidente? Ou foi o começo de uma nova fase para o time na temporada? A resposta, só o tempo vai dizer.